Ai, muito prazer. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Bárbara Tomiati Giancola. Sou aluna da Casper, ex-aluna, uma vez Casper, sempre Casper. Me formei em 2015 como Relações Públicas. Dentre a minha trajetória também me formei como mestra em Comunicação com Fins Sociais na Universidade de Valladolid, na Espanha. Estou como pós-granda, na pós-graduação na Unipaz em Psicologia Transpessoal e como doutoranda em Paz, Conflitos e Desenvolvimento na Universidade Jaume I, também lá na Espanha. Atualmente eu realizo a pós de uma forma virtual aqui no Brasil, moro lá na Espanha, onde eu faço meu doutorado e também empreendo na Comunica com Alma como empreendedora social. É um enorme desafio e que fez com que, na verdade, eu tivesse cada vez mais que olhar também para a minha rotina, para a minha organização pessoal e tivesse que realmente focar nos valores, nos objetivos que eu tenho de vida e, de fato, parece muito clichê, mas se eu realmente não fosse tão apaixonada por esse tema e se a comunicação para a paz ela não me movesse em todas as minhas células, eu acredito que eu realmente não conseguiria fazê-los e dimensioná-los. Mas eu amo tanto esse saber e eu acredito tanto na potencialidade de transformação social que ele traz, que para mim os estudos eu os levo às vezes de uma forma que de fato traz um cansaço, né, mental e físico muito grande, então não vou romantizar tudo isso, acho que seria irresponsável até da minha parte, mas por outro lado eu me divirto, a minha alma fica em festa, perambulando por todos esses caminhos. A Comunica com Alma, ela nasce de um caminho pessoal, de um processo que eu digo que foi um processo de transbordar. Foi após 12 dias no caminho de Santiago de Compostela, onde eu vivi uma grande imersão em autoconhecimento e uma grande imersão mesmo nesse chamado de comunicação com a minha alma. E foi a partir dessa experiência que surgiu a ideia de começar a empreender no setor social e empreender na comunicação para a paz e no desenvolvimento humano. Até hoje é um enorme desafio, porque muitas vezes as pessoas ainda não entendem muito bem qual que é o propósito e como que a gente trabalha, né, a favor da paz. E muitas vezes pensa-se que ser um agente de paz é ainda essa visão muito estereotipada de santos, heróis ou heroínas, quando na verdade fazer a paz é algo para todos os seres, inclusive para seres imperfeitos, seres comuns, seres que também são atravessados por diversas violências. Então a Comunica surgiu como uma agência, hoje internacional, a gente opera tanto no Brasil quanto na Espanha, de comunicação para paz e desenvolvimento humano. E nós caminhamos junto com empresas, com ONGs, com organizações do terceiro setor e também dentro de ambientes educativos, onde isso se faz mais necessário do que nunca, levando a estrutura, contextos de paz, reflexionando e escutando as pessoas e co-criando ambientes mais pacíficos. Uma pessoa de proximidade, que me marca muito nesse caminho, é bastante clichê também, mas são os meus pais e a minha família. Então, acredito que todos esses valores, tudo que eu trago é, de fato, um resultado da minha ancestralidade. Então, eu trago as pessoas às quais eu tenho por perto, a minha comunidade e a minha família como a minha maior inspiração nesse caminho imperfeito. E trago também diversos mestras e mestras, creio que Gandhi foi de fato, que marca muito a minha jornada. Martin Luther King também, gosto muito da sua forma de comunicar. E de mulheres, eu gosto muito da forma com que a Greta também atua pela paz. E Bell Hooks é uma das grandes autoras que me inspiram nesse caminho, que fala de amor de uma forma que me transborda e me preenche. Sim. A história da nossa amizade transcendental, minha e da Dona Menina, ela nasce a partir de uma experiência com a Arca. É uma ONG que ela promove a reinserção de pessoas em situação de rua de uma maneira muito bonita, porque ela traz protagonismo e voz para essas pessoas. Então, é realmente enxergar as pessoas que são marginalizadas, tanto as pessoas em situação de rua, quanto a população carcerária, entender que por trás dessas pessoas existe uma história, por trás dessas pessoas existe dignidade e vida humana e existe um respeito ao direito dessa pessoa de ser e de estar
humano nesse planeta. Então, a partir do momento em que a gente se relaciona e que a gente entende que essas pessoas têm uma história, têm um protagonismo e têm uma capacidade de desenvolvimento, a gente consegue criar laços de amizade, a gente consegue enxergar para além do rótulo, né, de ser uma pessoa em situação de rua. E foi isso que aconteceu com a Dona Menina. Nós nos conhecemos a partir da formação na Horta, em Agricultores Urbanos, que a Arca realiza, onde eu era voluntária. E eu a conheci no dia de sua graduação. E foi um momento muito mágico, porque ali estavam diversas pessoas também em situação de rua, que estavam se formando e levaram os cachorros que fizeram parte da sua vida, que eram a sua família. Então foi um momento de muita emoção, de ver aquele momento em que realmente se transcende, né? Para além do assistencialismo, você enxergar a capacidade que existe no outro ser humano. E essa história nasceu a partir de uma gincana em que nós participamos juntas e que de todas as brincadeiras nós éramos uma dupla, né, dentro de um jogo competitivo, e todas as estratégias para que a gente pudesse ganhar aquele jogo surgiram a partir dela, e elas eram estratégias de cooperação. E nesse dia eu aprendi muito com essa senhora que tem um olhar e um sorriso de menina e que até hoje todas essas pessoas que passam pelo meu caminho, eu as vejo como eternas mestres e mestras, porque sempre eu consigo deixar algo e elas conseguem deixar algo também. Isso também foi algo que eu aprendi no Caminho de Santiago, que é uma grande metáfora da vida. Todo mundo que passa leva algo de nós e nós também podemos levar algo dessas pessoas. Então é por isso que a cooperação, o respeito e a gente poder cada vez mais estar dentro desses lugares e fortalecer esse olhar de que aquele ser humano que está ali na sua frente, ele é uma outra alma junto com você, faz com que a gente consiga contar essas histórias, como essa história que eu contei da Dona Menina, e que tive a grande felicidade de ter sido das 10 redações premiadas a nível mundial, fui a única escolhida brasileira, mas de qualquer forma, independente do prêmio, ela já teria um espaço muito sagrado no meu coração, porque foi uma experiência muito sagrada e muito transcendente para mim. Eu senti muita vontade de abraçar a Dona Menina e de dizer para ela que a voz dela era importante. E da mesma forma que eu tenho muita vontade de abraçar a todas essas mulheres, eu faço esse trabalho de escuta empática com mulheres em situação de rua. E é muito impressionante, assim, nos relatos, o amor que pulsa, né? O amor pelos filhos, as histórias de luta, as histórias de fé e o quanto, de fato, o amor ele é esse elo que nos liga. E a comunicação com a alma, ela parte muito desse lugar de algo que não pode ser explicado. E é até um pouco estranho, né? A gente falar é uma comunicação e não pode ser falado, mas é porque é algo que de fato transcende, né? A comunicação, ela tem esse poder de transcender as palavras. Um olhar, um gesto, uma intenção pacífica, muitas vezes ela vale muito mais do que uma palavra. As palavras por si só, hoje a gente sabe que elas representam só 7% da efetividade de um discurso, quando 55% da efetividade é justamente esse psiquismo, é essa alma. São os valores que a gente tem por trás daquilo que a gente está comunicando. E é por isso que a comunicação com a alma, ela exige essa alma que comunica. Ela exige esse ser que ele está sempre em busca mesmo de uma evolução pessoal, porque ele sabe que a sua evolução pessoal é parte dessa evolução coletiva. A Casper, ela foi uma grande base teórica e vivencial, a qual realmente eu sinto que eu não poderia ter feito uma escolha melhor. Primeiro, por conta do professorado, então tive grandes mestres, grandes mestras que até hoje são grandes amigos nessa caminhada e o qual eu sou extremamente grata por todos os saberes compartilhados dentro das classes, que eram muito importantes, e também estagiando no centro de eventos, fazendo parte da atlética, da comissão de formatura, vivendo esse ambiente casperiano, esse ambiente acadêmico, tendo a oportunidade também de trocar com outros estudos da comunicação, porque a gente sabe que no mercado de trabalho a gente vai acabar ali conversando com as outras áreas de comunicação, então tudo isso foi extremamente inspirador e importante para a minha jornada. Inclusive, quando eu cheguei para fazer o mestrado na Espanha, eu tinha uma base de comunicação realmente muito forte em comparação ao restante do alunado a nível multicultural. E isso eu agradeço muito, muito a Casper Libero e me sinto realmente em casa aqui nesse lugar.
Eu entrei na Atlética já no final do meu segundo ano e aqui no centro de eventos no final do primeiro ano. Então eu praticamente morava assim na Casper, porque eu estudava de manhã e trabalhava à noite, e no meio do tempo eu fazia as coisas da Atlética, e não me arrependo de nada, nada, porque foi extremamente rico no sentido de criar relações com pessoas, aprender com diferentes visões de mundo também. E não cheguei a participar de nenhum esporte porque não dava tempo. Eu ficava mais na parte dos eventos e do social também, já tinha bastante esse olhar para com o social. Eu me lembro quando eu trabalhava no centro de eventos, nós tínhamos a oportunidade de estar como monitorando alguns cursos. E quando eu assistia aos cursos, eu juro para vocês, eu sempre imaginava, um dia vai ser a minha vez. E vai ser algo com transformação social, que era algo que eu já estava trabalhando na época. Eu tinha certeza, tinha certeza. Eu me via ali já nesse lugar. E sabia também que existia aí um caminho de preparação, de ter não só o conhecimento, mas também de uma preparação a nível pessoal e a nível vivencial e experiencial. Porque estar ali, né, à frente e falar de um tema de tanta responsabilidade demanda não só uma preparação técnica, mas também uma preparação emocional para lidar, né, com tudo isso. Então, hoje, quando chegando, revendo as estruturas da Casper, as pessoas que fazem parte daqui, tudo dessa maneira tão humana, eu me sinto extremamente privilegiada, extremamente feliz e num ponto de entusiasmo muito grande, sabendo que vai ser a melhor recepção que eu poderia ter, com o melhor grupo que vai se formar nessa primeira formação, tenho certeza, e da melhor forma que poderia se manifestar, porque é a Casper, é a minha casa. Para você que está iniciando a jornada aqui na Casper, eu digo que você não poderia ter escolhido de fato uma melhor jornada. E o que eu te falo é para você se entregar a tudo aquilo que a sua alma pede, aproveitar muito de todos os mestres e mestras que tem aqui na academia, absorver todos esses saberes técnicos e poder, na prática, ser esse canal, esse comunicador, essa transformação em ação, tanto nas pequenas ações, quanto também nas grandes e nos grandes projetos em que é muito comum ver casperianos e casperianas quando a gente liga a televisão ou em grandes projetos ganhando grandes prêmios. E, de fato, esse é o caminho da grande maioria. Então, eu inspiro você a, de fato, aproveitar tudo que dentro e fora de sala de aula a Casper puder te oferecer e contar com todas as pessoas que já passaram por esse caminho, tanto os mestres e as mestras que estão aqui a serviço e à disposição.